Olá, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Você está no J Newcast. Rapaz, nós estamos na terça-feira, dia 30 de agosto, uma manhã agradável em Salvador e que convida você, é claro, a sentir que a semana começou e já já, é claro, sextou. Pois é, gente, seja bem-vindo ao nosso J Newcast. É claro, estou aqui, reitero, não sou o galante, bonito e sedutor Joca Soares, ele que é o comunicador das massas que aqui pelos microfones da TV Bandeirantes, que lá no mundo da luta consegue captar e prender você aí do outro lado por quase uma hora, mas a gente vai tentando compensar a ausência do nosso grande tricampeão, do nosso grande jornalista, comunicador, do nosso grande Joca Soares. Pois é, meu nome é Cristiano Santos, eu estou aqui substituindo não, né? Ocupando o espaço do Joca Soares, enquanto ele cumpre aí as medidas de afastamento do Tribunal Superior Eleitoral por sua condição de candidato a vereador na cidade de Lauro de Freitas. O Joca que disputa eleições para vereador, mas todo mundo sabe que a pegada dele mesmo é executivo. Pois é, nós estamos aguardando o Joca Soares chegar para ser, na verdade, o nosso, quem sabe, secretário municipal de esportes da cidade de Lauro de Freitas, e eu espero que ele assim o seja. Já está chegando para debaixo o nosso dentista das estrelas, o querido Fábio Barbosa. Eu falei Fábio Barbosa. Ele que virou o grande apresentador do mundo da luta. Pois é, rapaz. Ele até que parece com o Joca Soares. Doutor Fábio Barbosa, cola pra cá, senta e encosta. Pois é, hoje é dia, olha, hoje eu vou ficar de espectador, viu? Porque de doutor para doutor eu não vou me arrumar essa confusão. Deixa eu começar primeiro, dar boa noite a ele, que é o dentista das estrelas, um dos maiores profissionais em odontologia. Olhe, ele que trabalha, meu querido Júnior, ele que trabalha com as bocas mais competentes, em especial dos nossos grandes atletas do Estado brasileiro, doutor Fábio Barbosa. Boa noite, querido. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, né, para conversar sobre tudo, né? E hoje, Cris, hoje a gente tem um convidado especial. Rapaz. Hoje a gente tem o fisioterapeuta Luciano Tavares, que é um fisioterapeuta totalmente diferenciado aqui em Salvador. Ele tem uns tratamentos diferentes, né, para pessoas comuns e para atletas de alta performance também. Opa. E ele vai falar sobre esses tratamentos, o que é que ele faz na clínica dele, e eu acho que vai ser muito interessante, vai ter muita gente que vai querer saber mais e mais sobre os tratamentos que ele faz na clínica dele. Pois é, rapaz, eu fui fuçar a vida do Luciano Tavares. E antes que ele chegue aqui, deixa eu fazer umas fofocas, viu? O cabo é bom no que faz. Ele identificou que, muito além das dores que a gente entende que estão aqui no tornozelo, no dedão do pé e no joelho, talvez a solução esteja em todo um sistema nervoso, onde você, com a terapia e a técnica específica, pode tratar na ponta do nariz e resolver o problema na ponta do pé. Exatamente, ele vai falar sobre um negócio aí de terapia neural, que é uma coisa que pouca gente faz e que é muito importante hoje em dia, essa interligação, né, dos órgãos, do todo o corpo, está interligado, a boca com o joelho, com o tornozelo, e ele vai explicar, e ele já está chegando aí. Né? Dizem que a tal da terapia holística, você precisa tratar o todo, só que não é. Eu sei que não é disso que ele está falando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Júnior para dar um intervalozinho. Ô Júnior, se você me conseguir um intervalo de 10 segundos, eu esqueci de beber a água, eu
consigo voltar em 10 segundos, meu amigo? Então vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo de 10 segundos e já chamar logo o nosso convidado, Luciano Tavares, para bater papo com a gente, não é isso, doutor? É isso aí, vamos lá. Vamos lá, 10 segundos de intervalo e a gente já volta. Pois é, voltamos, viu, rapaz? Na verdade, doutor Fábio, é porque, rapaz, eu esqueci o carro estacionado ali na frente de todo mundo. Me ligaram aqui e me deram esporro. Foi Joca Soares. Tô sabendo que, inclusive, ele tá aqui passeando pela região. Doutor Fábio Barbosa, eu queria que o senhor, por favor, apresentasse o nosso convidado. Pois é, esse que está aqui do meu lado, Cris, é o grande Luciano Tavares, o fisioterapeuta totalmente diferenciado, com tratamentos diferenciados aqui em Salvador. Ele vai falar um pouco agora do trabalho que ele está desenvolvendo aqui e do trabalho exemplar que ele faz com os atletas e com pessoas também normais, né, que se lesionam e que não querem se lesionar também, sobre a prevenção dessas lesões. Tudo isso ele vai falar agora. Pronto. Doutor Luciano Tavares, seja bem-vindo ao JNewcast. Prazer é tudo meu. Passar essa informação pública para as pessoas, né? Visto que na clínica a gente não trata o doente, sim a doença, né? E falar um pouquinho da terapia neural é sempre um prazer, porque a gente consegue tratar diversas doenças em nossos pacientes. Então, o que é a terapia neural, né? Nosso corpo nós temos dois sistemas nervosos, um sistema nervoso chamado somático e um sistema nervoso autonômico. O somático, a gente tem 5% do nosso corpo, é quando você move as mãos, é algo que você tem um controle. O autonômico, a gente não tem controle. O que é que a gente não tem controle? Crescimento do seu cabelo, crescimento de sua unha, crescimento... Vamos parar. Pronto, segura um pouquinho. Segura um pouquinho, vamos ver. É 45 minutos, né? É. Eu peguei seu, já dei bronca, eu vou tirar.
Olá, gente, boa noite, boa noite. Você tá no J Newcast, terça-feira agradável em nossa cidade, penúltimo dia do mês de agosto. Pera aí, eu tô ficando maluco. Aí é coisa de junho, viu? Penúltimo dia do mês de julho. Estamos à porta do mês de agosto. Você está no seu J Newcast, esse programa que, como você sabe, não é apresentado por este jovem de pouca beleza, é apresentado por ele, Joca Soares, o galã das estrelas. Aliás, o Joca Soares, que é o nosso tricampeão mundial, mas também é um homem de televisão. Ele está nesse período agora afastado por conta da lei eleitoral. O homem vai ser vereador em Lauro de Freitas. E o povo de Lauro de Freitas já está pensando em tê-lo como secretário, uma espécie de quase ministro dos esportes. E eu tenho certeza de que se esse moço adentrar um espaço de poder na cidade de Lauro de Freitas, logo, logo ele toma o mundo, viu? Como ele fez como grande campeão. E eu já tenho aqui as minhas, aqui na nossa bancada, ele, o grande dentista das estrelas, o nosso cirurgião dentista, ele que modela, remodela, é quase que vamos lá, ele faz arte na boca das pessoas. Doutor Fábio Barbosa, boa noite. Boa noite, Cris. Mais uma vez a gente aqui na terça-feira falando sobre tudo e sobre todos. Tudo que acontece, tudo de bom vem aqui, né? E hoje a gente tem um jovem talento, Pedro, né, que vai estar aqui com a gente, mostrando o talento dele. A gente vai ouvir boa música, bons cantos, né? E vai ser um programa realmente espetacular, não tenho dúvida disso. A gente tem a obrigação, doutor Fábio, de fazer desse programa pelo menos algo médio daquilo que o Joca Soares faz. Então, vamos tocar o barco, né? Afinal de contas, estamos recebendo a visita do Pedro Felipe. Ô Felipe, me conta, você gosta de ser chamado de Pedro ou de Felipe? Eu gosto mais de Pedro. É de Pedro, né? Eu vou lhe chamar de Felipe só para contrariar. O jovem Pedro de 22 anos, rapaz, ele é cantor, ele é percussionista, toca violino e olha, é um jovem que brilha, viu? Já tô aqui um pouco encantado por esse sorriso tão generoso. Me fala uma coisa, meu jovem, você aprendeu a tocar percussão e violino há quanto tempo? Conta um pouquinho de sua vida pra gente. Eu aprendi a tocar violino no Neo Gibá. Neo Gibá, aquele projeto fantástico, verdade. Quando eu fui estudar no Colégio Irmã Dulce, cheguei lá com 12 anos no Colégio Irmã Dulce, eu ia me matricular em percussão. Quando eu cheguei lá, não tinha percussão, só tinha Neo Gibá. Aí eu fui fazer Neo Gibá. Quando eu cheguei lá, fiquei vendo os instrumentos lá. Quando eu vi o violino, foi o instrumento que eu me apaixonei. Ah, que legal, rapaz. Agora, se apaixonar pelo violino não quer dizer que você perdeu o gosto pela percussão, né? Né? E aí, você toca percussão também? Toco percussão também. Percussão eu aprendi com 9 anos na igreja que minha avó frequentava. Ah, Tomei aula de percussão e fui fazer uma apresentação na igreja de minha avó. que legal. Doutor Fábio. Então, uma vida de música, né? 9 anos de idade ele começa, 22, ou seja, quantos anos? 13 anos, né, em contato com a música. A gente tem muita coisa boa para ouvir hoje. Ora, com certeza. Olha, eu normalmente enrolo aqui. Vou perguntar sobre sua namorada, vou perguntar um pouco sobre sua família, mas de verdade, eu já queria ouvir você tocar, velho. Você tá esse violino aí? Trouxe mesmo? Ah, então você vai tocar pra mim. Prepara o violino aí que eu quero ver se você vai fazer uma apresentação pra gente aqui. Gente, olha, doutor Fábio. Doutor Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei tocar nada, nem dançar. E cantar, vamos combinar. Com essa minha voz de pato rouco, eu não ia dar para a área da música. E o senhor, doutor Fábio? Ô, Cris, eu vou lhe contar um segredo. Enquanto ele tá arrumando aqui o instrumento dele, eu vou lhe falar. Um dia eu vou trazer o violão para cá, que eu vou tocar e cantar.
Doutor Fábio Barbosa, que além de dentista, cirurgião dentista competente, é lutador de jiu-jitsu, apresentador de televisão também, faz uma serenata. Pois é, eu também toco violão, toco contrabaixo, um pouquinho de teclado. Mas eu duvido que o senhor toque violino, Não, violino. como o nosso querido Pedro Felipe. Violino, nunca nem toquei no violino. Olhe, eu vou pedir música, viu? Tô avisando, porque aqui é assim. Vamos lá, fique à vontade, querido. Rapaz, o homem joga duro, viu, Cris? Rapaz, olha, eu não sei absolutamente nada de música e não preciso de uma voz para dizer que o que você tocou aí tocou meu coração, velho. Que massa, viu? Parabéns. Celine Dion. Rapaz. Uou! Olha, gente. Pela primeira vez eu não tenho o que dizer no J Newcast. Ô, doutor Fábio Barbosa, me ajuda aí, velho. Incrível, né? Como o violino é um instrumento que toca o sentimento da pessoa, né? Você vê ele tocando, ele toca com sentimento e as pessoas conseguem sentir isso aqui, que escutam. É um negócio impressionante. Que instrumento. Uau! Olha, você vai me desculpar, viu? Toca mais uma pra mim. O que é que você gosta que você toca pra tocar? Me diga aí, escolha uma música que você toca quando você quer machucar o coração de alguém. Toca aí pra gente. Fica à vontade.
Olha, doutor Fábio Barbosa, o nosso querido Pedro Felipe é um jovem talentoso e que contou com o suporte e o apoio do Irmã Dulce, conta com o suporte do projeto Neogibá e quão terapêutico, quão importante é a música para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural de um jovem como Pedro. Eu acho, doutor, que o caminho, se não for o esporte, com certeza é a música, não? Com certeza, o esporte, a música, a cultura em si, né? Esses projetos são projetos fundamentais para o desenvolvimento do jovem hoje em dia. Olha, querido Pedro, eu sabia que o Joca Soares não tinha encontrado você como uma pessoa invisível. Você já era um talento que explodia e Joca Soares, que não é bobo nem nada, lhe encontra em meio à multidão e lhe traz para nos presentear com a sua arte. Eu queria agradecer do fundo do meu coração por você poder me permitir voltar para casa para contar isso para minha família, viu? Deus lhe abençoe, querido, e conte sempre com o nosso querido Joca Soares, com o J Newcast e botar o nosso querido Fábio Barbosa, que não cansa de sorrir por ouvir a sua arte. Continue, porque você tem talento, continue nesse caminho, porque o mundo é seu. E olha, teu pai chegou aqui dizendo que você sonhava em ser conhecido, ser um grande artista. Olha, você é conhecido por todos nós e grande artista por qualquer um que te escutar. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Doutor Fábio, tá pensando o quê? Olha, esse Joca Soares, doutor Fábio Barbosa, ele chega, rapaz, e ele só traz pérolas, cada uma melhor do que a outra. Vou te falar uma coisa, viu? Fiquei emocionado. Realmente, por essa eu não esperava. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Ô, Júnior, câmera dos meus olhos, porque agora nós vamos receber em nossos estúdios talvez um dos maiores profissionais de fisioterapia com uma técnica inovadora, e eu não teria o descuido de apresentá-lo, até porque eu tenho um outro grande profissional de saúde aqui à nossa frente. Então vou pedir ao senhor, doutor Fábio Barbosa, para que apresente com toda a pompa e circunstância o nosso convidado desta noite. Pois é, está aqui do meu lado, Cris, o grande fisioterapeuta Luciano Tavares, que ele é um fisioterapeuta completamente diferenciado, porque ele trabalha com terapias diferentes do normais, diferentes das terapias normais, e que esse tratamento que ele faz vem dando resultados muito significativos, tanto em atletas que buscam têm grandes performances, como pessoas normais, como pessoas atletas do dia a dia, pessoas que gostam de esporte, evita lesões. Então ele vai falar sobre o trabalho que ele faz na clínica dele, vai falar muito melhor do que eu sobre tudo que ele oferece aos pacientes na clínica dele. Olha, rapaz, então eu tenho aqui à minha frente o renomadíssimo doutor Luciano Tavares, que traz pra gente algo que, embora seguramente deva devolver qualidade de vida às pessoas, poucos conhecem. Doutor Luciano Tavares, por favor, nos presenteie com novidades que podem ajudar na nossa qualidade de vida. É um prazer estar aqui nesse programa, poder explanar para o público a terapia neural, né? Primeiro, explicar para vocês o que é a terapia neural. No nosso corpo nós temos duas terapias neurais, que é a terapia somática e a terapia autonômica. Então, a terapia nervosa somática, nós temos 5% do corpo que a gente controla, né? 95% a gente não controla. O que é que a gente não controla? Que é por onde as doenças entram em nosso corpo, né? O crescimento do cabelo, o crescimento da unha, praticamente todo o nosso corpo a gente não controla, a gente não tem controle em si. Então, quando a gente tem uma desregulação desse sistema nervoso autonômico, é aí que a doença se instala,
tá? Então, os nossos pacientes, quando tem a oportunidade de conhecer a terapia neural, a gente consegue tirar o paciente da fase aguda em uma sessão, porque a gente consegue, por vias, fazer o corpo fazer a autorregulação desse sistema. Nosso corpo é todo interligado. Então, Fábio, que tem um paciente que quando ele envia para mim uma radiografia, pela radiografia do paciente eu consigo identificar vários campos de interferência que identifica diversos meridianos que eu vou te falar. Esse paciente provavelmente vai ter uma dor no joelho, provavelmente vai ter uma dor no pé, esse paciente vai ter uma inflamação em X víscera. Por quê? O nosso corpo, nós temos nervos cranianos que passam pelo periósteo dos nossos dentes, tá? Cada dente regula um meridiano. Quando a gente fala em meridiano, a gente fala o intestino grosso, o mesmo meridiano intestino grosso, é o mesmo meridiano que passa ali pela vértebra L4, L5, que é a vértebra lombar, é o mesmo meridiano que passa pela parte medial do joelho, né? Então, o meridiano da bexiga, né, são os incisivos, né? Então, o paciente que tem qualquer alteração no periósteo incisivo vai ter uma desregulação no meridiano da bexiga, é aquela mulher que tem a perda do xixi, é aquela mulher que sente uma dor no pé. Então, quando a gente identifica a dor do paciente, a gente precisa identificar todo o meridiano. Então, a autorregulação do sistema nervoso autonômico faz com que eu consiga tratar o paciente com apenas uma sessão. Então, aquele paciente que chega para mim, que não tem 2, 3 dentes, que não cuida da saúde da boca, são os principais pacientes que vão ter diversas dores articulares. Então, a boca é o principal campo de interferência para você agredir a sua víscera, agredir as suas articulações. Então, o paciente que não cuida da boca, tenha certeza que vai fazer a sua coluna adoecer mais cedo, o seu joelho adoecer mais cedo, apresentar sintomas em intestino, uma desbiose intestinal, aparecer sintomas em estômago, uma gastrite, esofagite, um refluxo. Então, a sociedade precisa entender que a boca não é um investimento para a sua estética. A boca é um investimento da sua saúde integrada. Para que você tenha saúde e um corpo por um todo, você precisa cuidar da boca, você precisa cuidar da higiene bucal. Você não pode ter cárie, você não pode ter dente faltando na sua boca. Então, cuide da sua saúde bucal se você quiser ter uma saúde íntegra. Ô Cris, eu que sou da área de saúde, consigo entender completamente o que ele está falando. Mas eu vou tentar traduzir isso para um linguajar. Por favor, me ajude. Porque às vezes ele fala e eu vejo que muitas vezes algumas partes podem não ser compreendidas. Sim. Mas é muito simples o que ele está falando. O que ele está falando para a gente é o seguinte, que a gente tem inervações que têm ligações, ramificações nervosas que liga um dente ao intestino, ao joelho, e quando quando tem um dente afetado, que você perde um dente apenas, eu sou o dentista, ele é o fisioterapeuta, mas não é o dentista que está falando isso, é o fisioterapeuta que está fazendo essa relação, que quando você tem um dente que você perde, ou que você tem algum problema, que você tem alguma infecção, alguma lesão, isso daí pode interferir, já que ele está ligado na mesma inervação que ele chama de meridiano, pode interferir no seu joelho, pode interferir no seu intestino, porque ele está ligado a um nervo só que passa por esses órgãos e esses prolongamentos nervosos que se encontram nas articulações ou membros, entendeu? Então, o que ele fala é que ele trata o paciente como um todo, ele vai investigar quando aquele cara chega com a dor no joelho, com a dor no pé, ele vai ver se o meridiano dele, se aquela inervação está comprometida e em que local está comprometida. Porque, às vezes, a dor do pé do paciente dele pode estar relacionado com algum órgão que não esteja funcionando ou até algum dente que esteja infeccionado ou perdido. Então, é isso que ele, de forma mais científica, explicou agora para você e para o público. E que é isso que as pessoas precisam saber.
que existe uma relação direta entre perdas de dentes, má mastigação, articulação da mandíbula com órgãos e membros. Entendeu? Agora, com essa explicação, você vai fazer as suas perguntas e tirar suas dúvidas. Olha, gente, eu tô aqui, você sabe. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui de bobinho, eu fico de bobinho, aí eles ficam trocando bola, porque eu, honestamente, olha, eu tenho, ó, eu ia dizer que eu tenho ATM. ATM todo mundo tem, né? ATM é articulação. É a articulação, né? O que é que eu tenho? Porque a minha... Você tem DTM, é uma disfunção temporomandibular. Isso. Eu tenho uma DTM. Eu tinha um problema... Ó, eu chegava no... Joca Soares gosta dessas histórias. Eu chegava... Olha, Joca, ele não tá aqui não, é porque ele não escuta. O Joca Soares gosta dessas histórias. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ao dentista pela primeira vez com um pouco mais de 9 anos. Eu chutei o dentista, xinguei o segurança, xinguei todo mundo. Só não xinguei minha mãe para ele não botar aquela maquininha no meu dente. Passado 20 anos eu voltei ao dentista. E esse dentista olharam para minha cara e disseram: rapaz, olha que homem do dente bom. Até uma cara que estava nascendo aqui morreu no meio do caminho. E eu passei mais 20 anos lembrando dessa frase. Resultado, me apareceu um buraco lá no... O buraco estava aqui dentro, na garganta. Que foi exatamente uma cárie. E aí a mulher tão me arrumar buraco e tal, enfim, para arrumar. Aí hoje você vem me dizer que talvez... um problema que eu tinha aqui no meu tornozelo, talvez um problema que eu tinha aqui no meu rim, no meu fígado, no meu sistema digestivo, pudesse estar vinculado com esse dente? Tenha certeza disso. Como você falou da ATM, a ATM é a principal articulação do corpo, né? Quando você tem uma disfunção temporomandibular, muitas vezes você vai ter uma postura compensatória da cabeça, onde uma postura compensatória da cabeça vai desregular a sua cintura escapular, sua cintura pélvica, joelho e pé. Vixe! Então, uma disfunção temporomandibular vai gerar um desequilíbrio por toda a sua coluna. Então, aquele paciente que fez a opção, né, de extrair um dente, né, e não quis ter um investimento de colocar no lugar, vai gerar uma disfunção temporomandibular, uma postura compensatória que vai desregular todo o corpo dele. E muitas vezes a dor naquele quadril é decorrente da postura compensatória da cabeça. Uau. Então, se você não trata a TM, você não vai tratar o quadril, você não vai tratar o pé. Porque seu corpo vai estar desregulado, desequilibrado. Então, para você ter uma coluna, um quadril alinhado, você precisa ter uma ATM tratada. Doutor Fábio Barbosa, é claro que, enfim, quando você faz a faculdade de odontologia, torna-se um cirurgião dentista do seu calibre, do seu nível, seguramente que você já tem toda essa leitura trazida por o nosso Luciano Tavares. Mas quando você vai tratar um paciente, entra tudo isso na fatura, no sentido de observar tudo isso e efetivamente entender outros problemas, ou você recorre a essa literatura? Como que funciona isso? Normalmente, o que é que acontece? O dentista, o paciente chega para ser tratado, ele trata aquele dente que está faltando, aquelas infecções, aqueles problemas que a gente está vendo ali. O paciente muitas vezes não relata as dores que ele está sentindo nos membros e tal. Então, o que é que acontece? Muito mais quando ele vai no fisioterapeuta, como o Luciano, ele vai fazer o diagnóstico daquilo. O doutor Luciano não vai tratar os dentes do paciente, mas ele vai fazer o diagnóstico muito melhor do que o fisioterapeuta que vai tentar tratar só aquela dor no joelho ou no quadril, mas não está vendo que aquilo dali pode estar sendo causado pela falta de um dente específico ou algum problema na articulação. Então, normalmente não é o dentista que manda para o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que vai chegar e falar: bom, eu não posso resolver seu problema por completo se você não tratar seus dentes. Porque vou aliviar isso aqui agora, mas sem tratar seus dentes, isso vai voltar.
Então, esse tipo de tratamento que o Dr. Luciano faz na clínica dele, eu digo que é completamente diferenciado, porque ele vai tratar o paciente como um todo e vai fazer com que o paciente realmente se livre daquela enfermidade que ele está tendo, porque vai ser tratado não localmente, e sim de uma forma geral. Então ele vai indicar para os profissionais competentes para que aquele profissional trate e não volte a doença da fisioterapia, a doença inicial que levou o paciente à clínica dele. Entendeu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, de verdade. Eu tenho uma senhorinha de 80 anos, que vai fazer 80 anos em dezembro, que é a minha mãe. E eu já estou com 50. Quando você chega com 50 anos, que não falam de um atleta como o meu querido Fábio Barbosa e nem Joca Soares, mais um descuidado como eu, que vive no sofá, que vive de subir e descer de carro, em sala com ar-condicionado, quando chega com 50 anos, sem fazer vida sedentária, sem fazer nenhuma atividade física, começa a doer tudo, etc e tal. Dizem que é a fase onde você já rodou 50 mil quilômetros e precisa fazer revisão, às vezes completa. Troca todas as peças. De alguma forma, a terapia neural poderia fazer uma espécie de investigação sistêmica num paciente de 50, de 80 anos, podendo, através de técnicas específicas, tratar a parte aguda e direcionar profissionais que pudessem efetivamente tratar aquilo que leva a esse estado de dor. É disso que nós estamos falando, meu amigo? Sim, sim. Durante a consulta, quando eu explico ao paciente o que é um sistema nervoso somático, um sistema nervoso autonômico, quando o nosso corpo ele desregula, que as doenças começam a aparecer, os sintomas começam a aparecer, o corpo está gritando, né? Então, o que eu explico ao meu paciente, tem 3 formas que a gente desregula o nosso sistema nervoso autonômico: trauma físico, petroquímico e químico, o que você come, o que você bebe, o que você cheira, e psico, né? Então, quando é psico, que a gente chama de gatilho neuromodulatórios, alterações que você não consegue resolver no trabalho, na família, uma perda familiar, uma perda no trabalho, uma discussão, que você não consegue lidar com as situações, você tem uma desregulação do sistema nervoso autonômico e, a depender do meridiano, vai doer em tal lugar. É aquela situação que você dormiu, acordou, seu cotovelo não doeu, do nada acordou, começou a doer. Quando eu vou investigar, se for psico, quando eu vou investigar, foi no dia que você teve algum gatilho neuromodulatório no seu trabalho, em sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, algum gatilho, que você não está sabendo lidar com aquela situação. Então, o profissional que eu direciono, psicólogo. Identifico, quem vai lhe ensinar a lidar com a situação é o psicólogo. Quando é petroquímico e químico, alimentação, nutricionista. A terapia neural eu regulo através do neural terapêutico. A gente regula o meridiano. Eu tiro você da fase aguda, né, com o neural terapêutico. Com os campos de interferência. Que campo de interferência é esse? 90% é sempre boca, né? É uma cárie, é uma cicatriz. Então, sempre boca. Ou pode ser cicatrizes, mordida de cachorro há 10 anos atrás, um corte, uma tatuagem, são cicatrizes. Que a gente regula, tira da fase aguda, mas direciona, ó, sua alimentação está desregulando o seu sistema nervoso. Você precisa de um nutricionista, você precisa de um psicólogo. Ou o paciente, eu converso muito com a coordenadora da clínica de Fábio, a Jéssica, né? Direciono muitos, porque é uma clínica que eu confio muito, né? A gente faz uma interação multidisciplinar muito bacana. E a Jéssica discute comigo que tem a necessidade de arrancar um primeiro ou segundo pré-molar do paciente, mediante o trabalho dela. Só que esse primeiro ou segundo molar é o dente do estômago. E o paciente já apresenta sintoma do estômago, a gastrite, a esofagite, o refluxo. Então, se a gente não trata os sintomas primeiro do estômago, possivelmente o procedimento dela não vai sair como ela desejava. Então, primeiro a gente trata os sintomas, né? Escute com o profissional, ó, não tem mais sintoma no estômago,
pode fazer o procedimento. Então, discutir com os profissionais os sintomas que os pacientes têm antes de fazer a intervenção, o pulo do gato. Mesmo que você chegue para mim, o pessoal consulta comigo, Luciano, eu não tenho dor nenhuma. A gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, se eu levantar todos os sintomas de intestino, tenha certeza que vai aparecer alguns. De estômago, possa ser que apareça alguns. Então, mediante um mapa dos sintomas, a gente vai saber o que tratar. É que eu falo para meus pacientes, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, a terapia neural é a oportunidade de tratar diversas disfunções, inúmeras disfunções, né? Então, quando o seu corpo grita a dor no joelho, isso são sintomas. O que é um sintoma? Uma dor no joelho. Para quando eu coloco um mapa, você traz diversos sintomas em relação à sua digestão, às suas fezes mole, à sua disbiose. Sabe? Então, a terapia neural, você tem a oportunidade de tratar o doente, não a doença. Doutor Fábio Barbosa, eu confesso a você que isso, enfim, para nós que somos leigos, que assim, eu sei que eu tenho alguns problemas, fruto de algumas, assim, vamos lá, eu tenho uma postura, dor na coluna, eu tenho hepatose, eu tenho gordura no fígado, fruto de consumo desregulado de gordura, de açúcar e de álcool, né? Então, o termo hepatose não é outro, depois eu desculpo o que é. Mas eu sei que é gordura no fígado, que isso eu sei que é. Então, aí, o que o doutor Luciano está me dizendo é que parte dessas dores e desses problemas podem ser ou não, realmente gerar ou não determinadas dores, desconfortos e incômodos. Porque a gente vai lá, trata a gordura no fígado e continua sentindo o mesmo problema. Você vai lá, bota um gesto na perna, achando que é a dor no tornozelo e tal, e não resolve. E quando vai ver a boca? Muitas vezes, com os estudos dele, ele prova que é algum problema nos dentes. Pode ser na articulação temporomandibular, pode ser em algum dente específico, que pode gerar essas dores em qualquer parte do corpo. Mas eu estou recebendo aqui dos nossos ouvintes, né, algumas perguntas. Uau, né? Uau, bora lá! E assim, uma das preocupações que já chegaram aqui para me perguntar é o seguinte: gostaram muito, sabem, já ouviram falar no tema, mas estão preocupados com o custo disso. Eu também. Aliás, o senhor acha que eu já parei para me perguntar quanto custa a consulta com Fábio Barbosa, o Dentinho das Estrelas? Imagina com o Luciano Tavares. Me ajuda aí, doutor. E aí estão me perguntando o seguinte, eu não sei responder, ele que vai responder. Se esse tratamento é muito caro, se aceita convênio, se não aceita, se é só particular, como é isso aí? Me explica para o nosso público. Como é, quem é que pode fazer, se é muito... Me explica esse negócio aí que o povo quer saber. Também, estou interessado. Vamos lá, as pessoas perguntam muito em relação à terapia neural, como eu falo para todos. Usamos o neuroterapêutico, né, a procaína, para regular o seu sistema nervoso autonômico. Aplicamos esse neuroterapêutico em alguns campos de interferência, como a gente usa muito boca, né? Mas para a gente fazer qualquer procedimento, a gente precisa passar por uma bateria de exame que a gente faz na clínica. Então, eu passo toda a confiança ao meu paciente, independente da sua doença e os sintomas que você está sentindo. Eu vou tirar você da fase aguda em uma sessão. Em uma sessão, você sai da clínica sem dor. Uau. Mas para isso, você precisa me dar um tempo. O que é um tempo? Uma consulta comigo leva em média de 2 horas. Consulta. Exames. Escuta. Depois dos exames realizados na clínica, tá? A gente monta o planejamento e eu faço a intervenção, que aí na hora da intervenção demora em média de 20 minutos. Mas aquele paciente que tem pressa, não dá para trabalhar com terapia neural. Agora é uma sessão. Uma clínica tradicional que você faz fisioterapia, que chega, você faz 50, 60 sessões para melhorar um quadro, em uma sessão você sai sem dor. Então essa é a diferença de você trabalhar a terapia neural, porque como a gente vem discutindo,
A terapia neural não trata uma estrutura. Eu trato o meridiano como um todo. Você sai de lá tratando 4, 5 vértebras, 1, 2 vísceras. Aí a estrutura que você nos trouxe é uma sessão, né? A gente trabalha com reembolso assistido, né? 95% dos nossos pacientes é reembolso assistido. A gente trabalha com Bradesco, a gente trabalha com Sul América, a gente trabalha com a Mil, a gente trabalha com a CACI, através do reembolso assistido. E Traduz isso para mim. o paciente faz o pagamento, né? E a gente entrega todos os documentos para o paciente, né? Para o paciente Reembolsado. pedir o seu ressarcimento. Aceita a Unimed Nacional? Unimed Nacional, Oh, glória a CACI. Deus. Então, todos esses planos, o paciente, o mais importante, né? Independente do valor, é você tratar a doença. É você ter a certeza que você está chegando na clínica, você vai sair diferente, né? Então, isso eu garanto meu paciente numa primeira sessão. Mas Eu tô falando numa sessão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E aí você realmente é de um ignorante. Joca Soares tomou um bocado de porrada. Tomou um bocado de porrada no ringue. Tá todo arrebentado, todo quebrado. Chega lá na sua clínica, você faz um diagnóstico e aí chega ao seguinte conclusão: você tomou porrada. Né? Aí você vai lá e numa sessão você trata toda essa parte aguda, ou seja, é uma clínica da dor. E disso eu descobri outro dia desse com um amigo, inclusive que faleceu. Uma clínica da dor. Então você vai lá e trata a parte aguda dessa pessoa que chegou lá sofrendo. Minha pergunta é óbvio que você não tratou a doença, beleza? Você não tratou a doença, como você tratou o paciente. Aí depois é que você vai dizer, você agora está saindo daqui sem dor, mas você vai ter que procurar o Dr. Fábio Barbosa, você vai procurar a nutricionista tal, você vai ter que procurar o profissional Y para tratar a causa desta dor que eu já estou dizendo é boca, que eu já estou dizendo é coluna, enfim, e tal. É disso que você está me falando? É isso mesmo. Então a gente precisa de um equilíbrio multidisciplinar. Então a Clínica Luciano Tavares, além de ter a parte da terapia neural, que a gente tira o paciente da fase aguda, a gente tem toda a parte da fisioterapia motora, né? Então é muito mais confortável para o paciente. O paciente ir para a parte de fortalecimento, a parte da fisioterapia motora, sem dor, né? Então a gente tira o paciente da fase aguda, ele vai para a parte de fortalecimento sem dor. A gente identifica o campo de interferência, tira o paciente da fase aguda e passa para a clínica do Fábio. Ó, precisa fazer uma avaliação, está com cárie, precisa colocar tal dente, precisa aumentar a dimensão vertical. Ou tira da fase aguda, eu preciso que você tenha uma consulta com a psicóloga, precisa trabalhar aquele gatilho neuromodulatório, né, que mexe com você e está desregulando. Regulei, mas você precisa aprender a lidar com essas situações. Mas você consegue identificar isso, diagnosticar isso em 2 horas de consulta, Isso. ao ponto de ser assertivo. Porque veja, olhe quantas possibilidades podemos ter nessa situação. Você pode ter uma pessoa que tem um problema de ordem psicológica, você pode ter uma pessoa que tem um problema bucal, ou seja, você tem uma série de possibilidades. E você passando 2 horas com o paciente, você identifica esse problema. Ó, esse dente aí do lado direito, se o cara às vezes abrir a boca, ó, esse dente seu aí do lado direito precisa ser tratado porque está com cárie ou porque você arrancou o dente. Então você vai precisar fazer uma reposição desse dente. Você vai sair daqui sem dor, mas vai direto para o Dr. Fábio Barbosa. Se você não for, a sua dor vai voltar daqui a 1 a 2 semanas e você vai dizer que eu não lhe ajudei. Você agora, É isso? Você agora entendeu. Entendeu? Fala, doutor Fábio, é isso mesmo? Isso mesmo, é isso que ele falou e eu reexpliquei. Tudo é interligado, Cris, Certo. tudo é interligado. Então esse meridiano que ele fala, que é a inervação, vai da boca, passa por órgãos que a gente tem, vai para membros e o tratamento tem que ser multidisciplinar e completo. Perfeito. Fazer só o tratamento local, como a fisioterapia
atual, normal, né, que a gente vê comumente por aí, isso daí não é uma coisa que vai dar resultados efetivos, é uma coisa que vai acabar o paciente voltando, se por acaso o problema tiver. Se o problema tiver realmente em outro lugar que o meridiano indique, vai acabar voltando o problema e o paciente retornando à clínica para fazer o mesmo tratamento. Pô, olha, doutor Luciano, eu já sei que a produção começa aqui a fazer zoada, de que já tá para acabar o tempo. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? É doutor Luciano Tavares que tá aqui. Me dá pelo menos mais 2 minutos, né? Então, como é, produção? Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer bombástica, mas se você me der 10 segundos, eu vou ali e volto já. Ô, Júnior, me dá 10 segundos rapidinho. Espera que a gente volta, doutor. Olha, rapaz, fui tomar uma água, viu? E fui também olhar meu dente, que eu acho que eu tô com o dente cariado, doutor. Doutor Luciano, eu fico aqui, realmente eu tô com 50 mil rodados, tá? Eu vou parar para fazer a revisão completa. Talvez eu precise trocar umas peças. O Joca Soares não, que ele já veio com todas as peças, com capacidade de rodar até os 100 km por hora rodados, aos 100 mil km por rodado, sem trocar nada. Eu não. Nunca fiz atividade física, sou um sedentário, tô com um bocado de peça para trocar. A minha pergunta é a seguinte. Chegar no seu consultório hoje, sem dor, ou com problema sistêmico de dor em tudo quanto é lugar, vale a pena do ponto de vista preventivo, sem dor, ou do ponto de vista sistêmico, encontrar em você, a partir de sua equipe, um mapa para garantir qualidade de vida para os próximos anos? Tenha certeza disso. Então, investigar uma possível lesão, porque muitas vezes você está muito assintomático. Você tem um corpo inflamado, você está em simpatonia, né? Identifica as inflamações, só que você está sem dor. Então, tratar um paciente simpatônico faz toda a diferença para prevenir futuras lesões. Rapaz, eu vou levar minha mãe no seu consultório. Tadinha, velho. Tá sentindo dores em tudo quanto é lugar. Dizem que tem um cisto, dizem que tem, enfim, é problema de coluna. 80 anos de idade, antes dela completar, vou dar de presente para ela. Presente vai ser uma visita com o doutor Luciano Tavares. Doutor Fábio Barbosa, o senhor sabe que eu tô aqui enrolando, né? Que eu tô aqui de peru de Natal. Me ajuda aí, velho. Pois é, Cris. Eu acho que depois dessa explanação, depois desse esclarecimento que o doutor Luciano fez, acho que a pessoa agora só fica com dor se quiser. É verdade. Só não trata se não quiser. Ele vai dizer onde é que ele se esconde, né? Onde é a clínica dele, onde é que as pessoas vão poder se tratar, né? Porque todo mundo já está me perguntando isso aqui também. Onde é essa clínica? É em Salvador? Que bairro é? Eu quero ir. E aí ele vai falar isso aí para as pessoas matarem essa curiosidade e procurarem ele, né? A
do contínuo e porque o senhor escorregou pela esquerda, eu quero saber, eu aguento pagar? Tenha certeza disso. A Clínica Luciano Tavares fica ali na Avenida Juraci Magalhães, logo após o Hospital Aliança, 500 metros após o Hospital Aliança, no Centro Médico Salvador. Então, no térreo, você vai ver a Clínica Luciano Tavares e vai ser um prazer atender todos vocês. Que honra, viu? Meu querido doutor Luciano Tavares, o senhor acaba de trazer para toda uma gama de semivelhos como eu, solução para as nossas dores, das nossas múltiplas dores. E a principal dor que eu tenho neste momento é a dor da angústia de que a velhice se aproxima e que ela vem com dores. Quando eu escuto falar, olha, o Joca Soares é um fantástico, velho. Ele me ligou no final de semana e disse, Cristiano, Luciano Tavares, só me disse isso. Eu fui olhar nas redes sociais e fiquei impactado. E estou aqui um pouco apaixonado pelo doutor que tira a dor das pessoas. É óbvio que o senhor conta com a ajuda do Dr. Fábio Barbosa, que vai lá e completa o serviço. Aliás, resolve o problema. O senhor, na verdade, é o nosso Dr. House. Faz o bom diagnóstico, encontra a solução para o agudo e aponta para o nosso maestro, o nosso mágico, o nosso artista, para que ele resolva por completo e devolva dignidade para as pessoas. Eu queria agradecer pela presença e tenho a certeza de que farei, através dos nossos outros meios de comunicação, a cidade conhecer o muito do seu trabalho. Meu querido Fábio Barbosa, por favor. Também eu queria agradecer a doutor Luciano Tavares e dizer que a casa está de portas abertas para ele, né? Perfeito. Mas eu tô sabendo, Cris, que tem alguma coisinha aí para você falar, uma novidade, coisa para o próximo programa. Eu vou fazer o seguinte, olha, presta atenção. Produção, eu posso, você me dá mais 10 segundos e a gente volta? Perfeito. Acha que eu não vou? E agora, de volta aqui no nosso JNewcast, eu estou tendo a honra, a satisfação, a pachorra de receber a Lídia Helena, campeã pan-americana de kickboxer. Uma dessas grandes profissionais que orgulham o nosso Brasil. E ela está aqui em Salvador, veio para cá beber das águas dos nossos multicampeões. Aqui de onde brota a Virna, de onde brota a Bia Ferreira, que ontem brocou, e de onde brota uma referência que é o Joca Soares, tricampeão mundial de kickboxer. Minha querida, seja bem-vinda a Salvador e eu espero que você beba das nossas águas, mas também que traga o muito que vem contigo para nossa gente. Oi, meu amigo, muito obrigada. Fico muito lisonjeada de estar aqui. É um convite muito especial. E eu vim beber dessas águas dos campeões aqui da Bahia, dessa terra maravilhosa que eu amo de paixão e que tem muita referência no mundo da luta. E é o mundo que eu amo, é o meu mundo, então eu vim aqui buscar muito desse conhecimento. E também quero partilhar com vocês também um pouquinho do meu conhecimento e vamos para cima.
Paz, doutor Fábio, olha que encantadora. Pois é, lá na próxima semana, convidado especial, né? Vai estar aqui com a gente no podcast. E você sabe com quem ela veio treinar? Ah, rapaz, já ouvi falar que tá vindo pra cá medalhista de Seul, primeiro medalhista de Seul, Jailson Santana. Santana. Joilson Santana. É, rapaz, que vai estar vindo aqui também. Na verdade, ele foi o grande treinador de todos os nossos campeões, né? É. Então, ele que treinou Popó, ele que treinou... ele treinou vários campeões aí. E agora vai treinar nossa campeã aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, querida. Eu estou aqui já ansioso por este dia, esse encontro de potências, uma potência que mostra o caminho e uma potência que a gente vê tá pronta para poder seguir orgulhando este país e nos entregando grandes conquistas. Fica aqui o nosso convite, eu tenho certeza. Olha o Joca Soares, onde ele bota os olhos, vira ouro, viu? Ele conseguiu transformar até a mim, que sou um tosco, em comunicador. Mas, e você é de que cidade mesmo, querida? Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Uhum. Mas é Brasília? Aliás, você é jovem, nasceu em Brasília mesmo. Eu nasci em Brasília mesmo, numa cidade chamada Sobradinho, que é caminho de um lugar muito lindo chamado Chapada dos Veadeiros, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Já. E é caminho, Sobradinho, nasci lá, mas é bem próximo de Brasília, assim. É como se a gente fala como se fosse de Brasília mesmo. É. Mas a Bahia, né, é uma referência, já tenho, assim, ó, vontade de vir aqui há anos fazer esse tipo de treinamento. E agora treinar com esses campeões vai me fazer, com certeza, dar um salto na minha carreira. Você tem outras figuras, outras referências do kickboxer, das lutas lá em Brasília? Então, a gente tem algumas referências, né, principalmente masculinas, né, porque agora que a gente está começando a ter, e eu posso dizer que sou uma referência na minha região também, mas antigamente tinha pessoal do kickboxing, vou dizer até uma mulher, tinha Carla Ribeiro, que é muito antiga, e acho que é lá do tempo de 1990, por aí que ela foi campeã. E depois dela, passou esse tempo todo para vir a minha geração. Para você ver que eu vim depois, né, da geração que eu vim para ser campeã em 2020. Então passaram-se muitos anos para poder vir outras mulheres tomando referência no assunto do kickboxing. Mas a gente tem lá a Guta Inocente, que é no kickboxing bem forte. É ótimo. E algumas outras referências também do MMA. Mas assim, como Brasília é uma cidade pequena, né? É uma cidade nova, então a gente não tem tanta referência quanto aqui, né? Mas Entendi. é isso. Pois é, mas isso tudo vai ser conversado terça que vem. Olha, eu só queria, eu não sei o dia seguinte, a gente faz planos e Deus desenha coisas diferentes, eu não podia deixar de cometer essa indiscrição. Todas as nossas campeãs são muito bonitas, mas você com certeza, se for lutar com um homem, ele fica olhando para os seus olhos e leva como é o nome? Nocaute. Um nocaute. Olha, querida, estou lhe aguardando aqui na próxima terça-feira em nosso J Newcast. Dr. Fábio Barbosa, fica à vontade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão escutando a gente e desejar uma excelente noite e até terça que vem. Pronto. Querida Helena, tá intimada. Nós vamos estar aqui na próxima terça-feira no J Newcast. E você que tá aí, é claro, muito obrigado. Você com certeza não tá aqui para ver esse rosto pouco modelado. Você tá procurando o Joca Soares, né? Mas ele volta já. Vai voltar já assim que assumir o compromisso com a cidade de Lauro de Freitas, porque a lei eleitoral não permite. Já já ele vira vereador e volta aqui para apresentar o J Newcast. Eu fico aqui, portanto, agradecendo a sua companhia e, é claro, querendo Deus, aqui estarei com você na próxima terça. Beijo, beijo, a gente se vê